Queridos irmãos e irmãs, a celebração dos fiéis defuntos nos coloca diante do grande mistério da morte. Não é raro encontrarmos gente que, quando se pergunta qual o maior medo, a pessoa responde: morrer. Mas não deveria ser o medo daqueles que creem no Cristo morrer. Claro que não devemos desejar a morte, não devemos cultuar a morte no sentido de termos uma vida voltada exatamente para ela e tudo aquilo que implica. Não, isto não, jamais. Somos chamados à vida, sempre à vida. É por isso que Cristo nosso Senhor morreu. Morreu para que nós não morrêssemos eternamente. A pergunta crucial que devemos sempre nos lembrar da resposta é essa: Cristo nosso Senhor nos salvou da morte eterna. Por quê? Porque não nos criou para morrer. São Paulo nos recorda que o salário do pecado é a morte. Então a morte entra no mundo com o pecado. Mas porque Deus nos criou para a vida, em seu Filho Jesus, Ele devolve a nós a possibilidade de sermos imortais. Não como no plano original, mas agora imortais junto com Ele na glória. É por isso que, diante do mistério da morte, é por isso que quando recebemos a notícia da morte daqueles que amamos, nós somos sempre impactados. Ela sempre nos pega de surpresa. Porque é verdade que nos separamos daqueles que amamos corporalmente. Mas é também para nós que acreditamos no Cristo, aquele momento e a possibilidade de nos encontrarmos com Ele. É por isso que a morte não deve ser por nós de maneira nenhuma algo que estranha, mas também não podemos ser indiferentes a ela. Não podemos viver como se não fôssemos morrer. Não é raro também encontrarmos gente que diz que viver a vida intensamente é fazer tudo o que se quer. Também não é assim. Por quê? Porque a vida é dom. Eu lembrava há 2 domingos atrás que adolescente, quando fica bravo, diz assim aos pais: eu não pedi para nascer. Hã? Ninguém de nós pediu. A vida é dom, é presente. E como não nos pertence, precisaremos prestar contas dela. E quando chegarmos diante de Deus nosso Senhor, o que nós iremos apresentar a Ele? O que fizemos do dom, do presente que Ele nos deu? É por isso que a nossa vida não pode ser vivida de qualquer maneira, sem perspectiva. Não pode ser vivida sem uma base. Não pode ser vivida sem parâmetros. E quando nos deparamos com a morte, devemos pensar também na nossa vida. O que vamos deixar atrás de nós quando chegar o nosso momento de deixarmos o nosso convívio de igreja peregrina? Precisamos nos preocupar não com a morte, mas com a vida. Precisamos nos preocupar com a diferença que fazemos ou não na vida daqueles que nos circundam. O quanto nós estamos fazendo do dom, do presente que recebemos, de fato algo transformador, admirável e que deixa frutos e frutos generosos. É por isso que, mesmo diante da tristeza e das lágrimas que a morte nos causa, ela não deve nos tirar a esperança. São Pedro nos recorda que tudo em nós pode morrer, menos a esperança. A esperança na vida que brota da cruz nos sustenta. A ressurreição deve ser a nossa principal força quando nos deparamos com a morte. Santo Agostinho, numa das suas belíssimas orações, nos ensina que precisamos entender a morte como sendo este momento de encontro com Deus. Ele começa dizendo assim: começarei pela fé para chegar à visão. Aqui creio, lá verei. Aqui espero, lá terei. Essa é a nossa vida.
É a esperança que nos impulsiona. A fé, precisamos dela aqui, porque aqui nós cremos. Aqui nós estamos a caminho. Mas no céu, nós veremos a Deus como Ele é. Lá viveremos a plenitude. Não nos esqueçamos. Estamos aqui por enquanto. Aliás, este espaço, o cemitério, sempre foi considerado desde os primeiros séculos como um lugar sagrado para os cristãos. A igreja nasce nas catacumbas, nas missas rezadas diante do túmulo dos mártires. Por quê? Porque diante do testemunho daqueles que nos precedem, nós caminhamos. Então, aliás, até mesmo popularmente era chamado de Campo Santo, não é? De Campo Santo. E nos cemitérios mais antigos, por uma tradição, se escreve na porta do cemitério, não é? Somos o que eram o que somos, sereis o que sois, né? Ou seja, nos recordando aquela máxima franciscana de que vamos morrer, mas que possamos aproveitar a vida. Não aproveitar sem freios, sem limites, mas aproveitá-la para fazer uma expressão bonita de gratidão, uma expressão bonita de louvor a Deus e fazermos a diferença para aqueles que nos circundam. A vida ganha sentido. Nosso Senhor vai nos lembrar, e depois os apóstolos todos assim o cumpriram, quando a doamos de verdade por aqueles que amamos. Então que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, hoje, na solenidade, na comemoração dos fiéis defuntos, lembrarmos com carinho daqueles que nos precederam, perdoar os seus pecados e pedirmos que de junto de Deus eles lembrem de nós. E se porventura ainda não alcançaram a glória e estão no purgatório, que as nossas orações os alcancem para que eles possam contemplar a face do Pai, até chegar o momento em que nós também o faremos.